quinta-feira, 13 de outubro, começando nossa reflexão no Evangelho, hoje com nosso lar. Estamos no capítulo 10 e vamos falar sobre água no bosque das águas. É o título do capítulo e o André Luiz vai trazer aqui pra gente uma reflexão muito importante sobre as inúmeras bênçãos da nossa vida que cuidam, proveem antes mesmo da gente se dar conta daquela necessidade. Então é isso, começando nessa quinta-feira após Dia das Crianças, com a turma aí chegando, que alegria, bom dia, bom dia, bom dia, meus amores. Bom dia, bom dia, bom dia, Reizinho querido, Aline Cristiane, Tati Dani Marim, bom dia, querido, Silvana Vergalim, Carol Albanese, Leonor Belucci, Sussu Marques, bom dia a todos, amor, Tia Soninha, Rogerinho, galera, Elaine Passoni Matos. Oi, Elaine, querida. Pati Vinhático. Moçouza, bom dia. Betinha Baceto. Bom dia a todos, tia Soninha. Milena Poletti. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje no horário certo. Que bom, Aline, querida. Turmíssima, então numa primeira busca, tem uma segunda-feira na nossa quinta, tem, boa Carol, hoje tem cara de segunda, né, boa Carol, tem uma segunda-feira em plena quinta, querida, saudade de você, menina. Alcinir, Soninha Barriviera, oba, Edinha Silvelene, oba, a turma tá chegando. Vamos receber essa turma aí com o coração aquecido, com alegria e buscando as forças para nossa alma. Um coração que se prepara para o dia, é uma pessoa que está muito mais preparada para os enfrentamentos que a vida nos impõe. E o preparo não é material. O reservatório de forças está na alma, onde a gente armazena os recursos é no coração. Então que a gente esteja com o coração firme, preparado, apto, habilitado aos enfrentamentos do dia, para lidar sempre com a nossa melhor condição psíquica e espiritual. Então, Senhor Jesus, obrigada por esse momento, obrigada por esse encontro de almas, de corações, de afinidades, que estejamos sempre com o lume interior aceso, voltado a te buscar, Senhor, nas nossas rotas imprecisas da vida, que saibamos encontrá-lo em cada dificuldade, que saibamos enxergar bênção em cada desafio, que possamos, Senhor Jesus, buscar as forças nos meandros de nossa alma, para um enfrentamento condizente com o aprendizado que viemos buscar nesta existência. Meu Jesus, temos tanto a aprender, a encontrar. Fortaleça-nos para este encontro. Que assim seja. Que assim seja. Oi, turmíssima chegando. Que alegria, que alegria, que alegria. Osvaldo, Lucas Sarte, Gleicinha, Haiti 333, Cleuzinha, Anivalda, minha irmã mineira, nossa mineirinha querida, Citrina, Eliane Barbosa, meu amor,
no trânsito e ouvindo. Boa, Betinha. Bom dia, amor. Amores, hoje esse nosso meio escurinho. Hoje esse nosso capítulo vai falar sobre água. A gente nem imagina o tanto de coisa que tem para se saber de uma simples água. E hoje o André Luiz vai trazer isso. Ele tá lá passeando com o Lísias, lembra? Semana passada eles estavam lá no bosque e essa semana, nesse próximo capítulo, né? Ele tá ali ainda intrigado com o lance da alimentação. Lembram que o governador diminuiu, literalmente diminuiu, encurtou a quantidade, o peso da alimentação. E aí ele ainda intrigado com o lance da alimentação, o Lísias fala para ele, André, quase tudo na nossa vida é sobre água. E aí ele fala, vou te levar num lugar onde você vai entender. Então assim, ele fez o link, tava falando de alimentação e ele fez o link para a água. E aí eles falam, vou te levar lá no reservatório de água do nosso lar. E aí eles foram. Pasmem, o André Luiz falou, então vamos, sair andando. Aí pararam num lugar e falaram, vamos esperar agora o aeróbus, que é o ônibus, um ônibus interessante, que anda 5 metros acima do chão. O André Luiz descreve como se fosse suspenso por cabos invisíveis, né? Ele não deu detalhes sobre a mecânica do ônibus, mas é como se fosse suspenso por cabos invisíveis, porque no capô, assim, em cima, na cobertura do ônibus, é cheio de antenas. E isso chamou a atenção dele. E aí ele entrou, se acomodou, passou o cinto e o ônibus anda em alta velocidade, né? O aeróbus anda em alta velocidade, então ele não conseguia deslumbrar a paisagem de tão rápido que ia, com paradas a cada 3 minutos, e demoraram 40 minutos para chegar onde eles iam. Numa velocidade alta, era longinho, era bem longinho. Então o André Luiz estava ali, né, de queixo caído com o tanto de coisa que tem ali. E gente, quando tem coisas assim que a gente fala, ai, né, nossa, isso tudo existe mesmo. Eu já ouvi, né, pessoas falando isso, e às vezes, né, lá no fundinho da gente fica, nossa, esse negócio, não consigo imaginar. Aí vale lembrar, quando o Chico Xavier estava escrevendo o livro Nosso Lar, teve uma hora que ele deu uma parada, porque ele não conseguiu visualizar o esquema de ordem, a fluidez, a harmonia, a grandiosidade de um lugar daquele. Aí o Emanuel pegou ele e falou, vamos lá, Chico, você tem que ver para projetar na sua tela mental, para imprimir na sua tela mental e depois poder projetar na escrita. Porque aquilo que a gente não concebe mentalmente, a gente tem dificuldade para assimilar. Então, talvez tenha informação que a gente tenha mais resistência, né? Será que esse negócio existe mesmo? Né? Por exemplo, um ônibus que anda a 5 metros do chão em alta velocidade, né? E, gente, tem muito mais coisa que a gente não sabe. Isso daqui que nós tivemos a bênção de estar recebendo através das mãos do Chico Xavier é uma parte. Então a gente precisa administrar isso na nossa cabeça, porque o mundo em harmonia
Ó o Reinaldo dando spoiler. Olha o Reinaldo com spoiler. Esse mundo em harmonia, ele produz muito mais coisas do que a gente consegue supor numa cabeça mais restrita, mais limitada. Então, pra gente estudar esse livro, a gente tem que abrir a cabeça e ventilar. A gente tem que arejar, e isso daqui é só uma parte. Então, bora lá. Bora lá que o Reinaldo já tá ansioso já pelas notícias. Né, Reizinho? Oi, Dri, Silvinha, querida. Dri, Kavenag, Dani Buozzi, Verônica. Então, amores, eles chegaram. Adoro imaginar tudo. Ai, lindinha. Aí eles chegaram lá no reservatório. Ele deslumbrou, porque um parque bonito aqui na Terra já impressiona. Um parque bonito no além impressiona muito mais. A vivacidade das cores, a beleza, o encanto, a energia impressionam muito mais. Então, ele descreve assim: deslumbrou-me o panorama de belezas sublimes. O bosque em floração maravilhosa embalsamava o vento fresco de inebriante perfume. Olha que coisa linda! Então esse era o parque que ele chegou, o Bosque das Águas. Aí ele viu ali ao lado um rio largo que chama Rio Azul. Ele fala que este parque ali do lado das águas é um local, eu achei isso muito interessante, onde os amantes fazem planos para a reencarnação na Terra. Então tá lá um casalzinho de namorado, olha, quando a gente reencarnar, a gente vai casar lá na Terra, aí vamos ter tantos filhos e vamos fazer tal coisa profissionalmente. Então eles fazem os planos na Terra, ali ao lado daquela água do Rio Azul, que o André Luiz fala que é uma água tão limpa que parecia tonalizada em colorido celeste. Interessante, né? Em vista dos reflexos do firmamento. Então, gente, entra energeticamente, deixa a sua alma se encher desse magnetismo que a nossa imaginação é capaz de produzir. Deixa isso fluir. Imagina um lugar desse. Respira, imaginando um lugar desse. É uma coisa divina. Porém, isso não acontece ao acaso. Isso não tá lá porque é o céu. E também um lugar daquele não. Um negócio desse demanda trabalho. Muito trabalho. Não acontece assim, tá lá porque é no céu. Não. Demanda muito esforço de manutenção. O Reizinho hoje tá animado. Ele disse que conheceu a Renata, a mulher dele lá no Bosque das Águas de Nosso Lar. Boa, Rei! Então, o Lísias fala assim, esse rio. Então, assim, tem todo o bosque, tem toda a parte ali turística, só que tem uma finalidade. Aquilo tudo tem um propósito de serviço. Porque por onde, conforme o rio passa, né, vai correndo, tem um reservatório onde eles separam a água
E um volume do rio é absorvido em caixas de distribuição para servir a colônia. Incrível, né, amor? Olha só, e é só o começo. Essas caixas de distribuição são magnetizadas. Então, a água é separada em caixas e aí é magnetizada. Magnetizada por quem? Pelo pessoal da colônia que tem maior condição, maior evolução espiritual, que é o pessoal do Ministério da União Divina. Então, quem cuida da água em nosso lar não são operários ali mais rasos, né, inferiores. São pessoas mais distintas, mais evoluídas, mais espiritualizadas, porque eles impregnam na água um magnetismo especial, curativo, terapêutico, de alimentação. Olha isso, que fantástico. E tanto que o André Luiz coloca assim: com efeito, a água nossa aqui de nosso lar tem outra densidade, muito mais tênue, pura, quase fluidificada. Olha que impressionante. E para o pessoal que está chegando, para o pessoal que está convalescente. Ai, boa terapia, Betinha, querida. Para o pessoal que está chegando convalescente, em estado que precisa reanimar as forças, a água que vai lá para o Ministério da Regeneração do Auxílio é uma água terapêutica. Olha que fantástico isso. Então, que passa por todo este processo e recebe elementos do sol, elementos ali de mentes superiores para o fator remediação no corpo material, né? No corpo perispirídico. Então, olha que interessante. Gente, isso é importante porque, ó, tiraram a alimentação, mas não tiraram algo e colocaram só uma aguinha. Não, não é isso. Tiraram a alimentação por causa do peso da alimentação desnecessário. E colocaram no lugar os nutrientes necessários a força, vitalidade, funcionamento do veículo, funcionamento da mente. Então, não tiraram algo, fizeram uma troca mais sutil, sublime, espiritualizada. É importante isso. É importante. Então o pessoal quando diminuiu a alimentação não passou necessidade, não passou falta de nada, porque houve algo muito melhor com a condição espiritual que eles estavam. Houve algo muito melhor no lugar. E então vou ler um trechinho aqui onde o André Luiz vai explicar por que a água. Por que a água? A água é um veículo muito captativo, muito receptivo. A água absorve tudo isso que precisa chegar na pessoa. Então a água, ela é esse veículo, ela tem essa capacidade, ela tem essa propriedade de absorção. E aí o Lísias vai explicar para o André Luiz assim: na Terra, quase ninguém cogita de conhecer a importância da água. Em nosso lar, outros são os conhecimentos. Nos círculos do planeta ensinam que Jesus criou as águas.
É lógico que todo serviço precisa de energias e braços para ser convenientemente mantido. Conhecendo as propriedades. Não, pulei uma parte. Nessa cidade aprendemos a agradecer ao Pai e aos seus divinos colaboradores semelhantes dádivas. Então, o que ele está falando aqui? Dá trabalho cuidar da água lá. Não é algo que a gente faz assim de qualquer jeito, não. Demanda um conhecimento, demanda uma elevação, demanda um esforço, é um trabalho diário. E eles reconhecem isso. Haja evangelho no lar para magnetizar a água de nossas casas. Zé Ricardo, você já imaginou? Eu fiquei pensando isso, em magnetizar a água do rio que passa pela cidade. Aqui em Rio Preto nós temos a nossa represa. Imagina magnetizar aquela água. Eu fiquei imaginando isso. Haja evangelho no lar. Haja evangelho na cidade toda. Então, gente, eles ali reconhecem a grandeza, o valor desse trabalho, dessa magnetização que é feita para chegar até eles. Conhecendo mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Aqui, ela é empregada sobretudo como alimento e remédio. Então, olha só, tirou a alimentação pesada, mas entrou com uma alimentação suave, leve, que regenere as células perispirídicas e não as mantenha em baixa concentração energética com uma alimentação pesada. Gente, isso é bacana porque a gente precisa, ao longo da evolução... Bom dia, Edinho, querido! Ao longo da evolução, a gente precisa administrar essas trocas, essas renúncias, né? Poxa, mas é gostoso comer uma comidinha quentinha quando tô com fome. Mas será que eu preciso disso? Então, ao longo da evolução, a gente precisa começar a pensar em renúncias. Porque tá na hora de eu começar a fazer renúncias de prazeres mais baixos. Pensa aí, gente, porque nós aqui estamos noutra condição, nós estamos encarnados, né? Pensar em renunciar a uma alimentação mais pesada em benefício do meu corpo físico, do meu corpo espiritual, e trocando por uma alimentação mais leve para favorecer a evolução. Isso tem que ser primeiro? Não, isso tem que ser ao longo do processo, como fez o governador no capítulo passado. A gente precisa começar a conceber isso como algo natural. Não vai ser imposto. Não aqui, não será imposto, mas precisa ser começado a pensar. Porque senão a gente acha que a gente tá aqui nessa vida para ter prazeres de alimentação. Eu gosto de comer, adoro tomar um refrigerante, gosto de comer comidas bem pesadas, então vou mandar ver. Pois é, vou mandar ver até quando você está numa sobrecarga física e psíquica. Então o convite aqui é para uma leveza física e psíquica. Começando a conceber mentalmente essas trocas que a gente vai fazer.
Porque como é que a gente deixa de ser espírito embrutecido e passa a ser espírito mais espiritualizado, mais sensível? Colocando chumbo no nosso corpo? Não, a gente precisa tirar o chumbo do corpo e trocar por uma leveza. Aqui está sendo apresentado a água como este veículo que traz tudo que a gente precisa. Ai, Carla, mas então eu não posso mais mandar bala numa picanha? Essa consideração precisa ser administrada mentalmente. A gente não vai comer picanha pelo resto da eternidade. Vai chegar uma hora onde a gente vai fazer essa troca. Qual o momento que essa troca vai acontecer na sua vida? Você vai definir isso. Qual a estrutura que você vai querer alimentar mais na sua vida? A estrutura corpórea, material, pesada, ou a estrutura espiritual? Porque Jesus nos fala a estrutura espiritual. A transformação é feita na estrutura espiritual. Então é importante a gente começar a pensar nisso para... esse processo é feito suavemente, mas a gente vai trocando os prazeres. Meu prazer vai deixando de ser tão mundano. Ai, Carla, não consigo imaginar isso. Beleza, nem eu. Tô aqui, olha, pensando com o capítulo. Eu não imagino isso hoje, só que é algo que a gente começa a construir na cabeça com a informação. A gente sabe que esse é o processo e vai favorecendo essa chegada de transformação. Ah lá, o Reinaldo hoje ele quer dar spoiler. Ah lá, ó, gente, o Lísias diz que as águas absorvem amarguras, ódios e ansiedades, lavando a nossa casa material, purificando a nossa matéria íntima. Boa, Reizinho, tá aqui, ó, vou ler já. Cadê? É no final isso, olha lá, ele já foi lá pro final, ele quer dar spoiler hoje, esse Reinaldo, gente. Esse é nosso rei. Então, amores, olha só. Há repartições no Ministério do Auxílio absolutamente consagradas à manipulação de água pura, com certos princípios suscetíveis de serem captados na luz do sol e no magnetismo espiritual. Olha isso. Gente, o que é isso? Isso é Deus. Isso é fluido divino de Deus, fluido divino, disponibilizados para nós. Na maioria das regiões, o sistema de alimentação tem aí suas bases. Percebem? Percebem essa troca? Como é feita? Ela é gradativa, ela não é agora, nesse nosso momento evolutivo, mas isso uma hora vai acontecer. Então, na medida que a gente consiga vencendo a nossa condição de seres mais atrasados, selvagens, pesados, materiais, a gente vai encontrando as belezas dessa sutileza. Isso é algo que a gente compreende e guarda, né? Eu não consigo sentir isso, eu não consigo, eu sou atrasada demais para sentir isso. Então eu tô recebendo essa informação com a cabeça, né? Entendendo e... olha pro alto e fala, vamos ver, quando chegar eu já ouvi falar desse negócio. Eu quero estar mais preparada para fazer essa troca, né? Eu chego lá no além, eu desencarno, chego lá no além e falo, ai,
tô com fome, manda aí um pratão de arroz com feijão. Eu vou falar, não, Carla, não tem arroz com feijão não, tem uma aguinha aqui. Fala, mas eu tô com fome. Carla, essa água tem tudo que você precisa. Mas eu preciso mastigar, eu preciso comer, eu preciso encher meu estômago. Não, Carla, você não precisa disso. Você quer isso, mas você não precisa. Então, eu fico imaginando, gente, algo mais ou menos assim. Neste eu não preciso, eu posso brigar ou eu posso aceitar. Então, a importância da gente conhecer isso é justamente facilitar posteriormente. Né? Considerando eu que vou para uma câmara de auxílio, né? E não vou ficar presa no umbral, considerando eu. Mas é isso, né? Vocês captaram a mensagem. Então, amores, então, olha, primeiro passa pelo Ministério da União Divina, onde eles fazem o serviço inicial de limpeza da água. Limpeza da água. E depois inserem suprimentos de substâncias alimentares e curativas. Aí essa água segue para os postos onde recebem, a partir daquela água já trabalhada pela União Divina, um preparo específico para cada setor, né? Como falou ali do Ministério do Auxílio. Aí, quando os diversos fios da corrente se reúnem no ponto longínquo, oposto a esse bosque, então a água chega, é tratada, vai passando, ocorre ali a necessidade em cada setor, depois ela se encontra num ponto e segue embora. Aí, ausenta-se o rio de nossa zona, o rio segue, conduzindo em seu seio nossas qualidades espirituais. E aí, ele segue, eu quero achar aqui o trecho, ele segue para, aqui achei, rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Então, olha que interessante, essa água que nos chega vem do alto, já trazendo aqui, olha, as qualidades espirituais daquele local por onde ela passou. Não é fantástico isso? E aí a gente recebe as águas aqui, né, que estão nos nossos rios, nas nossas nascentes, e não lembra de dar valor a isso. A gente não lembra de agradecer a água. Hoje na nossa prece nós vamos agradecer a água. E aí ele fala assim, o homem é desatento. O mar equilibra-lhe a moradia planetária. O elemento aquoso fornece-lhe o corpo físico. A chuva dá-lhe o pão. O rio organiza-lhe a cidade. A presença da água oferece-lhe a bênção do lar e do serviço. Entretanto, ele se julga o absoluto dominador do mundo, o homem e a sua mania de querer controlar tudo. A gente esquece que a gente é que nem uma formiga querendo controlar uma manada de elefante, né? A gente não tem condições de controlar, mas na nossa vaidade humana, a gente fica querendo ser o controlador de tudo. Esquecendo que o homem é filho do Altíssimo antes de qualquer consideração. Virá tempo em que copiará nossos serviços, disse o Lísias ao André Luiz, encarecendo a importância dessa dádiva da água. Ao Senhor
compreenderá então que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. A água no mundo, meu amigo, não carrega somente os resíduos dos corpos, mas também carrega as expressões da vida mental. Será nociva em mãos perversas, útil em mãos generosas. E quando em movimento, sua corrente não só espalhará bênçãos da vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedades dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Gente, olha que fantástico que é isso. Pensa num banho. Quando a gente toma um banho, aquele banho tem poder revigorante em sua estrutura física. A água possibilita isso. O André Luiz tem uma frase que fala: se não fosse as providências divinas, o homem não estaria de pé. E é mais ou menos isso. A água, ela tem esse, que a gente nem tá atento a ela tem esse efeito de manter a vida. O rio que passa em cada cidade tá drenando ali a atmosfera densa, a carga pesada da cidade. Está literalmente, gente, lavando a cidade. Quando eu vejo chuvas fortes, eu imagino isso, sabe? A cidade sendo lavada, a cidade sendo purificada e depois ressurgindo oportunidades novas de enxergar bênçãos, de criar inovações. Então a água tem essa propriedade, ela nos traz nutrientes e leva de nós angústias, ansiedades, pesares psíquicos que a gente junta ao longo do dia, né, em períodos. E aí, vou finalizar aqui com a bênção, com duas bênçãos. Primeiro, a bênção de um banho. Quando você tomar banho, permita-se banhar-se também a alma, né? Deixa o banho levar angústias, medos, tristezas. Permita conscientemente, com um fator fica mais leve, Anivalda. Sensação de renovação, Elaine, é isso mesmo. Então, gente, olha isso, vocês estão encontrando, é isso aí. Eu acho que essa é a finalidade desse capítulo, né? A gente absorver essa bênção que vem do alto. E, gente, pode não chover todo dia, mas a gente tem a bênção de ter água no chuveiro todos os dias. Permita-se banhar a alma na hora do banho. Entra com este fator extra de veículo mental. Imagina, ideoplasme em você a água limpando o seu coração. A água retirando de você as toxinas emocionais, né? Perceba isso, entra nesse movimento psíquico de limpeza, não só do corpo, não só perfumando o corpo com o cheirinho do sabonete, mas perfumando e iluminando a sua alma com a bênção divina da água. A água tem essa propriedade e ela pode nos favorecer a encontrar aquele ponto, aquele reforço, aquele ponto de renovação, de entusiasmo, de
enfrentamento, de condição emocional para enfrentamentos de necessidades que a gente passe aí na vida. Então, permita-se isso é algo real. Isso pra gente ainda é muito novo, mas é algo real e a gente tá caminhando para isso. Certo, meus amores? Então é isso, é um capítulo suave, gostoso, mas que traz uma informação aqui, gente, que pode se caracterizar na nossa vida como uma bênção. E nesse entusiasmo, né, nessa leveza de sermos purificados pelas águas, vamos encerrar. Senhor Jesus, nosso amado e divino Mestre, é com alegria, com o coração aberto que recebemos as notícias que nos chegam do alto, envolvidos numa emoção que caracteriza um estágio espiritual superior que desejamos encontrar. Meu Jesus, permita-nos entrar nesse movimento de elevação, de crescimento, de enriquecimento de valores da nossa alma, num propósito grandioso, Senhor, de servir mais, aproveitar mais, de crescer em tamanho espiritual, possibilitando-nos melhores ajustes à vida. Meu Jesus, ajuda-nos a entender os nossos propósitos espirituais neste mundo. Não viemos neste mundo, Senhor, para aprendermos apenas coisas materiais. Viemos nesse mundo para enfraquecer laços materiais com fortalecimento de laços espirituais. Fazemos isso, Senhor Jesus, concebendo as verdades superiores, entregando-nos a alma para o crescimento e aceitando psiquicamente, mentalmente, emocionalmente uma renovação existencial. Meu Jesus, são grandes os propósitos para a nossa vida, mas também são grandiosos os tributos divinos a que devem desabrochar de nosso íntimo. Por isso, buscamos-te nesse momento de evangelho, de reflexão, e queremos, Senhor Jesus, segui-lo. Queremos aprimorar-nos intimamente em tudo que estiver ao nosso alcance, aproveitando cada momento, cada aprendizado e cada oportunidade. Obrigada, meu Jesus, por essa lição da água. Permita-nos usufruir mais dos seus benefícios e valorizar ainda mais a vida, perceber ainda mais o suporte divino que temos para tudo que fazemos nesse mundo. Muito obrigada, meu Jesus, abençoe-nos para podermos seguir contigo em cada momento. Abençoe o nosso Brasil, desejamos vibrar ao nosso Brasil, essa pátria amada que atravessa situação social, política, desafiadora. Meu Jesus, vibramos o nosso Brasil, a nossa pátria. Muito obrigada e que assim seja. Ai, amores, não sei vocês, mas esse capítulo foi tão diferente, né? Parece que mexeu aqui dentro alguma coisinha. Eu achei bem diferentão. Eu acho que a minha tia tinha falado aqui. Ah lá, a tia Soninha falou assim: não teremos um corpo físico para
Nutrir e alimentar, pensemos nisso. Sim, tia Sônia, lá não é corpo físico, não tem que ser esse peso que há aqui, né? É, meu amor, eu vi que a senhora tinha falado, mas eu tava numa frase. Ai, cadê minha turma? Amores, excelente quinta-feira, até amanhã. Marcos Buozzi, ótimo dia, meu querido. Que alegria a tua presença, viu? Beijão. Alcinir, água, limpeza da alma, purificação doados por Deus. Yasmin iluminada. Silvelene, amor, que assim seja. Nivaldinha, que assim seja. Tia Soninha, assim seja. Obrigada, nossa Carlinha, e a todos. Obrigada, tia Soninha, senhora, meu anjo amado. Reizinho! Pati Vinhático, que assim seja, amor. Sussu, belíssimo estudo. Diferente, né, Su? Parece que mexe com uma parte. Nossa, que a gente não tá acostumado a pensar, e eu senti isso. Dridri Kavenag, Carol Albanese, Elaine. Gleice, boa Gleice, leve despertar. Nossa, bem isso. Porque essa coisa, né, nova, mas suave. Leve despertar. Boa, Gleicinha. Laine, amor, Deus abençoe o dia de todos. Beijo, querida. Soninha. Beijão, amor. Dani Pereira. Você tá chegando, amor. Tamo indo. Mas valeu, um abraço, querida. Beijão, turmíssima. Até amanhã. Amanhã encerrando nossa semana. Hoje, quinta-feira, com cara de segunda, mas não é. Né, Carol? Amanhã a gente encerra a nossa semana com uma poesia. Beijo, meus amores. Obrigada pela presença, pelo aquecimento de vocês. Valeu demais. Tchau, Cleuzinha. Tchau, Nivaldinha. Beijo, tesouros. É, Alcinir, acordando. Beijo, amores. Tchau, tchau. Lindezas. Tchau, tchau.